Olá pessoal, meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e estou aqui para que a gente possa fazer um pouquinho das representações da função seno. Vocês ainda se lembram o que é a função seno? Seno é um segmento obtido pela projeção de um arco relativo ao ângulo central de um círculo trigonométrico sobre o eixo y. Não é? Então, queremos fazer o gráfico dessa função, porque nós sabemos que para cada valor x real, existe apenas um correspondente seno de x. Portanto, é uma função, e se é uma função, podemos fazer o gráfico. Como fazer esse gráfico? Então, vamos dar uma recordadinha aqui no cantinho, ó. Quando você tem o círculo trigonométrico, nós temos o hábito de convencionar o círculo começando neste ponto, não é? Na intersecção do eixo x do lado positivo com o círculo e caminhamos no sentido anti-horário. Então, nós vamos caminhando por arcos do tipo 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 180, 210, 240, 370... Aliás, 270, 315, 360, e se eu continuar, eu vou estar dando voltas em cima dos arcos que eu já defini. Então, se eu estou dando voltas em cima dos arcos que eu já defini, para poder traçar a função seno, eu não preciso mais do que a primeira volta. Por exemplo, você vai me dizer, mas por que eu não estou entendendo? Olha, se você me pedir o seno de 390, o que é 390? É 360 mais 30. Então, o seno de 390 é o seno de 30. Não preciso ficar dando voltas para encontrar os valores. Os valores são sempre relativos à primeira volta. Então, como eles são relativos à primeira volta, quando nós temos a função, e olha aqui como que eu defini. Função f que vai dos reais nos reais. O que é esse conjunto real? Esse é o conjunto onde eu vou buscar os valores de x. É o meu domínio. E esse é o conjunto onde eu vou buscar os valores de y. É o meu contradomínio. O que eu quero fazer? Para qualquer x desse conjunto, eu quero encontrar o seno de x, que vai estar nesse. Então, eu vou fazer uma tabela onde eu vou dar valores a x para obter o y. E quais valores que eu vou dar a x? Eu vou dar os valores de extremos de quadrante. Então, eu vou pegar os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Mas por que como você vai dar valores dos extremos de quadrante? Porque eu quero descrever uma volta. E, analisando os extremos de quadrante, eu consigo entender como é que essa função varia em cada quadrante, tá? Bom, vamos lá. Olhando para o círculo, quando estou em 0, eu vou buscar o seno no eixo y e encontro na origem. Então, o seno de 0 é 0. À medida que os nossos arcos vão aumentando, eu vou projetar, vai ficando segmentos cada vez maiores. Até que quando eu chegar em π sobre 2, eu vou buscar o seno, eu já estou em cima do eixo y. E o seno, então, será esse segmento todo. O que é o esse segmento todo? É o raio do círculo trigonométrico que vale 1 do lado positivo. Então, o seno de π sobre 2 vale 1. Eu quero que o meu ângulo valha π. Então, quem é o seno de π? Aqui é o π. Vou buscar o eixo y e encontro na origem. Então, o seno de π é 0. Eu quero que meu ângulo valha 3π sobre 2. Quem é o seno de 3π sobre 2? 3π sobre 2 já está em cima do eixo y, portanto, o seno vai ser este segmento, que também é o raio do círculo trigonométrico, que é 1, só que do lado negativo. E por isso
que o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. E aí eu vou para 2π. 2π é coincidente com zero. E para buscar o seno, eu caio na origem, não é? Então, o seno de 2π é zero. Agora eu vou localizar tudo isso aí no meu gráfico, tá? Então, vamos lá. Quando x é zero, o y também é zero. Estou aqui. Vocês estão vendo que os intervalos são todos iguais? São todos os intervalos de π sobre 2 em π sobre 2? Então, eu vou localizar aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Com intervalos iguais, tá? Você que está fazendo aí no seu caderno. E aí, quando x vale π sobre 2, o y é 1. Quando o seno é π, aliás, quando o ângulo é π, o seno de π é zero. Quando o meu ângulo é 3π sobre 2, o seno é menos 1. Então, para x, 3π sobre 2, o y é menos 1. Preste atenção que é as mesmas medidas, tá? E quando o x é 2π, seno de 2π é zero, então o y é zero. Pronto. Localizei esses extremos de quadrante. Agora eu quero ligar. Aí vem a dúvida. Eu vou ligar isto com uma reta ou com uma curva? Então, para eu responder se vai ser reta ou curva, eu vou pensar no primeiro quadrante, porque o que acontecer no primeiro quadrante vai acontecer nos outros também. Eu vou pensar no seno de π sobre 6, no seno de π sobre 4 e no seno de π sobre 3. Quem é mesmo, gente? π sobre 6, 180 dividido por 6, é o 30. Seno de 30, que a gente já sabe lá dentro daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, não é? Então, o seno de 30 é meio. Quem é π sobre 4? 180 dividido por 4, que dá 45. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer o cálculo disso aproximadamente? Raiz de 2 não é 1,41? Que dividido por 2 vai dar aproximadamente 0,7. Não é? E quem é π sobre 3? 180 dividido por 3, que é 60. Quem é o seno de 60? É igual ao cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular isso aproximadamente? Raiz de 3 é 1,7 ou 1,73, mas não precisamos de tanta exatidão, vamos pegar 1,7, que dividido por 2 vai dar 0,85. E agora vamos localizar aqui. Ó, vamos começar pelo π sobre 4, que é mais fácil. π sobre 4 é exatamente a metade do π sobre 2. Então, tá aqui, ó. 0,7, ó, a metade de 1, que é meio, vai estar aqui. A metade entre meio e 1 seria 0,75, então um pouquinho para baixo. Esse valor aqui é o raiz de 2 sobre 2, tá? Então, para 45, raiz de 2 sobre 2, tá aqui, ó. Agora, 30 e 60, como que eu penso em colocar? Ó, 30 e 60, 30 é 15 menos do que 45 e 60 15 mais. E se isto aqui é 45, 15 é 1/3, não é? Então, imagino esse espaço dividido em 3 e vou voltar 1/3, então vou pegar 2/3. Esse ponto aqui é o nosso π sobre 6, que a gente vai juntar com meio.
E aí nós vamos pegar um espacinho idêntico para mais do que 45, que é o 60, que é o π sobre 3. Mas π sobre 3 é 0,85. Então, se aqui mais ou menos era 0,75, 0,85 um pouco para cima, que é a raiz de 3 sobre 2. E dá uma olhada, gente. Isso é uma reta? Não, é uma curva. Se vai ser curva no primeiro quadrante, vai ser curva em todos os outros quadrantes. Então, por isso que a função seno tem esta aparência aqui, ó. Poderíamos aumentar essa função, caminhar mais um pouquinho? Podemos, tá? Ó, eu sei que 2π é a mesma coisa que 4π sobre 2, não é? Se eu andar mais 1π sobre 2, eu caio em 5π sobre 2. Ó, estou aqui. Eu ando mais 1π sobre 2, quanto vai valer meu seno? 1, não é? Então, nós vamos ter aqui, ó. O seno é 1. Eu também posso voltar do zero, eu vou voltar π sobre 2. Então, menos π sobre 2. Ó, do zero eu ando no sentido negativo π sobre 2. Quem é o seno aqui em menos π sobre 2? O seno aqui é menos 1. Então, o que vocês notam? Olha aqui. A gente pode continuar a função, ó. Ela vai começar a repetir a mesma estrutura. Não é? Então, esta primeira volta, ela é suficiente para a gente saber a aparência da nossa função. Esta curva que eu acabei de desenhar para vocês, ela leva o nome de senoide. E é muito utilizada na física, no capítulo ondulatória. Nós temos as ondas senoidais, né? Que lá na física, a gente mexe muito com esta alturinha aqui, que é a nossa amplitude, que na verdade na matemática é metade da imagem. A gente mexe muito com esse comprimento, que lá na física é o comprimento de onda, e aqui é o nosso período, é o comprimento no eixo X, onde não tivemos ainda repetições. Nós damos nome para esse ponto de máximo. Na matemática, ponto de máximo. Na ondulatória é a crista. E damos nome também a esse ponto, que na matemática é ponto de mínimo, mas que lá na física é o vale. Olha que legal, não é? Bom, feito o gráfico, o que mais eu posso tirar dele? Então, vamos tirar esse círculo que foi auxiliar, né? O que mais que eu posso tirar dele? Bom, já mostrei para vocês que esse primeiro conjunto é o nosso domínio, é onde nós buscamos os valores de x. O segundo conjunto é o nosso contradomínio, que é onde nós buscamos os valores de y. Mas também queremos saber quem é a nossa imagem. O que é imagem? São os valores de y que realmente foram utilizados. Os valores de y que realmente foram utilizados estão aqui, ó, entre menos 1 e 1. Então, a nossa imagem é o intervalo que vai de menos 1 até 1. E o nosso período? Período é o comprimento no eixo X, onde ainda não houve repetições. É este comprimento aqui. O período, no caso da função seno, e a função seno desse estilo, tá? Função simples, é uma volta, é 2π radianos. Ficou bem claro? Agora, será que isso vai ser sempre assim? Não, eu posso enfeitar. E ao enfeitar a função seno, eu acabo mexendo com ela, ou ampliando, ou contraindo, ou
levantando, abaixando em relação ao eixo X, eu posso trabalhar com essa função. Preciso ficar decorando quem é que sobe a função, quem desce, quem desloca na vertical, quem desloca na horizontal? Não, vamos aprender a fazer o gráfico, gente. Olha aqui. Eu tenho aqui um outro exemplo para vocês. Eu tenho uma função f que vai de R em R, onde eu tenho que o y agora é 3 mais o seno de 2x. Como que eu vou fazer esse gráfico? Bom, eu vou partir do arco, porque a gente sabe que o arco eu tenho que estudar só na primeira volta. Então, o meu arco é 2x e é para ele que eu vou dar os extremos de quadrante. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí eu vou encontrar o y. Quem que é o y? 3 mais seno de 2x. E façam comigo a conta, ó. 2x valendo 0, o seno de 0 é 0. E 3 mais 0 dá 3. 2x valendo π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. E 3 mais 1, 4. 2x valendo π, seno de π é 0. E 3 mais 0 dá 3. 2x valendo 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E 3 menos 1 dá 2. E 2π, sendo o valor de 2x, então o seno de 2π é 0. E 3 mais 0 dá 3. Bom, tenho tudo já para fazer meu gráfico? Não, ainda não. Porque sempre que nós fazemos o gráfico, nós não fazemos o gráfico para 2x. Nós fazemos o gráfico relacionando x com y. É um par ordenado. Então, eu preciso descobrir aqui os valores para x. Olha, se eu quero os valores para x, é só montar uma equaçãozinha, não é? Eu digo assim, ó, se 2x é igual a 0, então x é 0 dividido por 2, que vai dar 0. Se 2x é igual a π sobre 2, então x é o π sobre 2 dividido por 2, que vai dar π sobre 4. Se 2x é igual a π, então x é π sobre 2. Se 2x é 3π sobre 2, eu passo 2 dividindo, então x vai ficar 3π sobre 4. E se 2x é 2π, então x é 2π dividido por 2, que vai dar π. Claro, dessa vez eu fiz todas as contas, porque nós estamos aprendendo, né? Estamos recordando. Porém, você pode fazer tudo isso mentalmente. Você já sabe que se 2x são esses valores, o x é a metade, faz a operação inversa, não é? Ótimo. Agora, a gente vai passar isso para o nosso gráfico. Então, quais são os valores que eu tenho? Estão percebendo que os valores aqui variam de π sobre 4 em π sobre 4? Então, os valores que eu tenho em x são 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. E aí, vamos lá. Quando o meu x é 0, o y é 3. 1, 2 e 3. Tá aqui, ó. Quando o x é π sobre 4, o y é 4. π sobre 4, o y é 4.
Quando o x é π sobre 2, o y é 3. Quando o x é 3π sobre 4, o y é 2. E quando o x é π, o y é 3. E como eu já sei o tipo de curva que é a função seno, eu já posso traçar. A minha função seno, então, ela tem essa estrutura aqui. O que aconteceu com essa função, gente? Olha só. A função seno, a função simples, ela não parte do zero do eixo x? Onde ela foi parar? Ela saiu daqui e veio começar em 3. Por que aconteceu isso? Porque eu somei a função seno mais 3, tá? Outra coisa que eu noto que mudou. Essa é a parte da função onde nós não temos ainda repetição. E qual é o comprimento disso? Π. Qual era o comprimento original quando a função era simples? 2π. Reduziu a metade. Por quê? Reduziu a metade porque o arco foi multiplicado por 2. Se o ângulo dobra, o período sofre efeito da operação inversa. Divide por 2. Tá? Então, o que eu posso concluir do gráfico que eu acabei de fazer? Que o domínio continuou sendo o mesmo, os reais. O contradomínio também continuou o mesmo, os reais. A imagem, ela varia de 2 a 4. Então, é intervalo de 2 a 4. Na verdade, o comprimento do intervalo onde a imagem varia são 2 unidades, como era aqui. O que aconteceu apenas é que a gente somou 2, não é? Nós somamos 2. Nós somamos 3, desculpem, né? Nós somamos 3 ao menos 1 e 3 ao 1, correto? E, por último, nós temos também o período. O período, ele era 2π e passou então agora para π radianos. Entenderam, pessoal? Ficou bem claro? Espero que tenham entendido. Voltarei com mais algumas dicas a respeito da parte gráfica, tá? Se gostaram, deixem aí um comentário pra gente, tá? E até a próxima vez.